17 dias. Esse foi o tempo que o Fluminense ficou treinando, sem jogos, sem ter nenhum jogo, né, um campeonato para disputar, antes de enfrentar o Alianza Lima. E foi essa merda aí que a gente viu, né, da atuação do Fluminense. Parece que nem foi o campeão da América, né? Parece que foi um time qualquer da Libertadores que estreou nessa Libertadores, né, 2024. Bom, antes eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixarem seu like, compartilharem também o vídeo para o máximo de tricolores que vocês conseguirem, né, para ajudar aqui o canal. Confesso que estou um pouco estressado com o Fluminense, né? Você não tem como não se estressar com esse time, mas se inscreva aí, deixe seu like, me ajuda aí a crescer no YouTube. Vamos falar aqui sobre essa atuação vergonhosa, na minha opinião. Para mim foi vergonhoso essa atuação do Fluminense. Eu fico com mais vergonha ainda, com mais até raiva também um pouco, porque tem gente que vai lá para Lima, sai de vários lugares do Brasil para ir lá para Lima, ver o Fluminense jogar, e a gente recebe essa atuação aí horrível contra um dos times mais fracos da Libertadores e o time mais fraco do grupo. Essa é a realidade. O Alianza Lima é o time mais fraco do grupo e a gente jogou daquela forma ali. Bom, vamos começar aí pelo começo, né? Vamos começar pela escalação do Fluminense. O Fluminense teve a escalação aí sendo a seguinte: o Fábio, teve Samuel Xavier, Thiago Santos, Felipe Melo, Marcelo, André, Martinelli, Renato Augusto, John Arias, Marquinhos e Lelê. A escalação foi ótima, foi muito boa. Realmente foi uma escalação que a gente esperava e que o Diniz fez o que a gente esperava, né? Escalou os jogadores certos, né, que a gente queria que fosse. Só uma aspas aí, um parêntese no caso. Em relação ao Terãs. O Terãs não joga pelo Fluminense, é impressionante. Tudo bem, o Renato Augusto está numa fase melhor do que o Terãs, ok. Mas por que o Terãs tem menos minutagem que o Renato Augusto? Ou por que o Terãs não joga pelo Fluminense? Ele jogou essa partida contra o Alianza Lima, eu sei disso. Mas quando ele entra em campo, você percebe que o cara não está no ritmo. O cara não joga bem, não consegue ter aquele entrosamento com a equipe. E não é culpa dele, cara. Não é culpa dele. Como que o cara vai jogar? Como que o cara vai conseguir ter aquele ritmo, conseguir ter aquele entrosamento com a equipe se o cara não joga pelo Fluminense? Se eu não me engano, eu posso estar errado, ele jogou o jogo contra o Botafogo, o jogo... Posso ter esquecido de algum outro jogo também, mas que eu me lembro foi o jogo contra o Botafogo, o jogo contra o Bangu, esse de agora e esse agora. E acho que contra a LDU, eu acho que contra a LDU ele entrou. Não tenho certeza. Mas a gente vê poucos jogos do Terãs. E é o cara que não se lesionou até hoje, né? Ele não está lesionado. Em nenhum momento ele se lesionou pelo Fluminense. E não tem uma explicação assim plausível do porquê que ele não joga mais pelo Fluminense. Tipo assim, não joga há muito tempo, não é titular. Tem alguma coisa errada, cara. A gente precisa entender isso. O Terãs foi o jogador mais caro do Fluminense nessa janela de transferência. Então tem que ter alguma explicação. Não faz sentido isso. Mas vamos lá. O Fluminense teve aí um primeiro tempo muito ruim mesmo. Quando começou o jogo, eu estava assistindo o jogo com alguns amigos meus e também minha namorada. E eu falei pra ela, cara, no começo, o Fluminense tá muito ansioso no jogo, que isso? O Fluminense começou muito ansioso. O time tava com ansiedade de atacar, ansiedade de tocar a bola, não tava muito legal não. Eu, particularmente, eu percebi isso logo de cara, assim, porque o Fluminense sempre é aquele time que tem paciência de trocar a bola, né? Toca ali lento, trabalha mais, cadencia mais o jogo. Eles fizeram até isso, só que fizeram com mais ansiedade, com mais nervosismo, talvez, por parte dos jogadores. Você sentia que o time não estava com um toque de bola bom. Até na parte de passes, o Fluminense não estava bem no começo do jogo. Estava errando passes, estava adiantando muito a bola, estava levando a bola para um lado que não tinha ninguém, ou tentava um lance que não fazia sentido. O Lelê, então, meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. A gente sempre cria uma expectativa pelo Lelê, mas o cara não corresponde dentro de campo. É impressionante. No começo do primeiro tempo,
ele não fez nada, ele não finalizou, e ele recebia várias bolas, seja cruzamento ou passe também, mas não criava nada, se movimentava errado. Teve vários momentos que o cara se movimentava errado, não criava um lance um lance de profundidade, um cruzamento assim mais de profundidade, e impressionante a atuação dele. Tipo, nós tivemos aí também vários erros defensivos de contra-ataque. Primeiro aquele lance que o Felipe Melo erra o passe pro Thiago Santos, aí o cara vem no contra-ataque, cara a cara com o Fábio consegue fazer defesa, mas se não fosse pelo Fábio ali, eu não sei não, acho que o cara poderia ter, acho que até que ele escorregou, né, mas se não fosse pelo Fábio ali, ele poderia até ter feito o gol, né. Então o Fluminense errou muita coisa no primeiro tempo. Foram muitos erros defensivos, muitos erros ofensivos. Teve um lance que o Marcelo tenta dar um lançamento de 3 dedos e acaba que a bola não passa e o jogador pega a bola, tira de cabeça, pega a bola e tenta o contra-ataque. E nesse lance não é nem culpa do Marcelo, não dá nem pra gente culpar o Marcelo, porque o Marcelo tentou um lance ali diferente, um lance que ele sabe fazer, que ele tem qualidade para isso. Ele tentou e não deu certo, beleza, mas o Fluminense precisa estar preparado para o contra-ataque, cara. Contra o Botafogo foi a mesma coisa. A gente teve sorte nesse jogo contra o Alianza Lima, que o time do Alianza Lima é muito ruim. É isso mesmo. Só que o jogo contra o Botafogo, a gente tomou 4-2 por conta disso, pelos mesmos erros que a gente cometeu nesse jogo de agora. Se a gente tivesse cometido isso contra o Botafogo de novo, por exemplo, a gente teria tomado 4 gols de novo. Só que esse time é ruim do Alianza Lima, então eles não conseguiram aproveitar as chances que tiveram. Mas se é um time encaixado, se é um time chato, ou talvez até um colo-colo da vida que também está no nosso grupo, poderiam ter feito gol, entendeu? Então a gente tem que ficar atento nisso, cara. Os jogadores precisam ficar atentos nisso. Ficaram 17 dias treinando e não melhorou em nada. Cara, no primeiro tempo a gente não teve nenhuma finalização. Eu tô aqui com o SofaScore aberto. O Fluminense teve 76% de posse de bola, 0 finalizações no gol, 0 finalizações para fora. O Fluminense não finalizou nem para fora do gol, cara. Nem para a linha de fundo, nem para o jogador bater o tiro de meta. O Fluminense não finalizou. É impressionante, não teve um escanteio. O Fluminense não entrou em campo no primeiro tempo, gente. O Fluminense não entrou em campo. Não entrou. Aí tivemos aí também a saída do Renato Augusto, né, que perdeu um pouco, né, essa parte de criação, né, do meio de criação ali, né, que a gente precisava muito, já não tínhamos o Ganso. Mas isso não justifica essa atuação do Fluminense no primeiro tempo. E o Fluminense volta para o segundo tempo com um estilo de jogo mais diferente, um pouco mais diferente do primeiro tempo, mas mesmo assim cedendo chances para o adversário. Porém, né, dessa forma a gente conseguiu equilibrar um pouco mais nesse sentido, né? O Martinelli foi muito bem no jogo, conseguiu aí tirar bons lances do Alianza Lima, bons lances de contra-ataque. O Martinelli conseguiu lá interceptar e controlar o jogo, mas volto a dizer, a gente não pode ceder esses lances de contra-ataque, não pode. Mas o Fluminense voltou melhor no segundo tempo, não melhor assim no sentido de um pouquinho melhor do que o Alianza Lima, né, pelo fato do Alianza Lima não ser um time forte, mas o Fluminense não conseguiu matar o jogo, não conseguiu criar aquelas oportunidades que a gente imaginava que ia criar. Depois ali que o Douglas Costa chegou no jogo, entrou no jogo, o Fluminense melhorou ainda mais, né? O Douglas Costa conseguiu dar mais criatividade para o time, conseguiu chutar mais no gol, que a gente precisava chutar. O lance que sai o gol é um lance de escanteio com bola cruzada do Douglas Costa, sem falar que antes do escanteio, quem chutou a bola para ir para escanteio foi o próprio Douglas Costa. Então, mérito dele, é um cara que errou muito no jogo, teve muitos lances que ele errou, passes, né? Foi muito, como é que eu posso dizer, ansioso, né? Em alguns determinados lances, né? De chute, né? Chutou antes da hora, não precisava chutar, etc. No caso, chutou para fora, né? Não no gol, que eu quero dizer. Mas é um cara que arriscou, um cara que entrou no jogo e mudou um pouco o panorama do time, né? Diferente dos outros jogadores que não fizeram uma boa partida, a maioria.
mas ele tem o seu mérito. E para mim foi um dos melhores jogadores da partida, porque para mim o Marquinhos foi o melhor, disparado foi o melhor da partida. Desde o começo do jogo, o cara tentando, criando algumas jogadas, né? Cara, teve até um momento lá que eu fiquei com uma raiva gigantesca do Lima, que o Marquinhos cruza, ele consegue o drible, depois cruza rasteiro pro Arias. O Arias estava preparado ali para chutar, cara, e deixar o Arias perfeito ali pro chute. Na hora que o Arias posiciona para chutar, o Lima aparece e acaba atrapalhando o próprio Arias. Cara, eu fiquei com uma raiva do Lima de uma forma... Caraca, é impressionante, cara. Sei lá, uma falta de entrosamento, uma falta de comunicação ali do Lima que inacreditável. Bom, sobre o segundo tempo, né, voltando ainda a falar sobre o segundo tempo, o Fluminense deu uma melhorada, mas não conseguiu reverter o jogo, obviamente. Né, o time conseguiu controlar mais no sistema defensivo, porém no sistema ofensivo não foi um dia das melhores, um dos melhores dias do Fluminense. Eu até queria falar aqui que eu nunca mais na minha vida eu vou criticar o Germancano por chutar uma bola do meio de campo ou antes da grande área ali. Nunca mais eu vou criticar o Germancano por fazer isso. Nunca mais na minha vida. Porque o cara é o único que arrisca. É o único que tenta alguma coisa diferente também quando tá centroavante. Mesmo não estando numa boa fase, ele tenta lá, ele arrisca, né? E diferente dos outros jogadores. Então nunca mais eu vou criticar esse cara por fazer um negócio desse. E às vezes até dá certo, né? Às vezes até ele consegue fazer um gol do meio de campo. Mas enfim, né? O Fluminense não jogou como a gente imaginava que ia jogar. A gente imaginava um bom jogo do Fluminense, talvez até um passeio do Fluminense. Eu particularmente pensei que fosse isso. Pensei que o Fluminense ia vencer com tranquilidade, mas não aconteceu. Mas é um ponto que a gente leva aí com gosto de derrota, mas que a gente leva aí para casa que é importante. Um jogo fora de casa, com um ponto, também não é uma coisa assim de muito desespero, porque começamos agora na Libertadores, então o próximo jogo é em casa. O importante é a gente vencer o Colo-Colo, que inclusive o Colo-Colo continua aí como líder do grupo, venceu ontem o Cerro Porteño por 1-0. Mas a gente tem que levar em conta também alguns pontos positivos do time, né, que é o Marquinhos, que jogou bem, para mim o melhor da partida. John Arias também jogou bem, mas não foi aquela partida também que a gente esperava do John Arias, né? Mas conseguiu jogar bem também, ele consegue manter uma regularidade. O Fábio foi bem também, defendeu quando podia ali, ajudou o time quando podia. Com os pés o Fábio foi muito bem, isso aí pouca gente falou também. O Fábio fez uma boa partida com os pés. E é uma coisa que ele tem dificuldade, né? O cara experiente, mas que tem dificuldade com os pés, então a gente tem que levar isso em conta também. Martinelli e Douglas Costa também foram dois jogadores que jogaram muito mesmo nessa partida. O Douglas Costa nem tanto, porque ele entrou no final, mas ajudou quando podia, criou ali várias oportunidades para o Fluminense. Agora, os pontos negativos, né? Algumas decepções da partida é o Lelê, Renato Augusto, Marcelo e também o Cauã Elias. Lelê, meu Deus do céu, se botar um poste de centroavante, ele consegue fazer um pivô, consegue ganhar no alto, melhor do que o Lelê. Cara, a bola vem no alto pro Lelê, o Lelê não consegue dominar, não consegue dar de cabeça. O cara mais baixo que ele consegue disputando a bola com ele e o Lelê não consegue. É impressionante, impressionante. O cara tem quase 2 metros de altura, não consegue dominar uma bola ou então dar de cabeça, sei lá, alguma coisa, não consegue. Renato Augusto também, esperávamos muito dele nesse jogo, por substituir o Ganso, mas não jogou bem, e também acabou saindo de campo com mais uma lesão, né, para o departamento médico do Fluminense, mais um para a lista. Isso preocupa bastante, né, um sinal de alerta aí que o Fluminense deveria ligar, porque já é o 9º jogador, não, já deve ser o 7º jogador que vai por lesão, né? Tem aí do John Kennedy e o Diogo Barbosa que estão suspensos, não estão lesionados, mas tem um monte de jogador que está lesionado aí, mais um para conta aí, o Renato Augusto. Marcelo também não fez uma partida muito boa, foi uma partida aí muito fraca do Marcelo, ofensivamente e defensivamente. Defensivamente a gente até
a gente até entende, né? Porque o Marcelo não é um jogador de marcar, né, não marca tanto, mas ofensivamente deixou muito a desejar. Cauã Elias também não fez uma boa partida, mas já era de se esperar, né? Uma partida que ele começou ali pelo Fluminense, né? Não jogou outras partidas por mais tempo, então não dá pra gente falar tanto do moleque também, né? O moleque tá chegando agora, tá começando ainda a ganhar minutagem, o moleque da base vai oscilar, normal, mas temos que ser justos aí, que ele não fez uma boa partida pelo Fluminense. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que o Fluminense melhore daqui pra frente, né? Daqui a pouco vai começar o Brasileirão. Daqui a pouco tem o jogo contra o Colo-Colo no dia 9 de abril. Inclusive, já abriram os ingressos pro jogo. Quem puder ir, já garante seu ingresso e vai pro jogo aí para torcer pro Fluminense lá no Maracanã. Espero que seja lotado, né, o estádio. Deve ter algum mosaico, alguma festa do Fluminense. A galera tá organizando essa festa aí, não sei se vai ter mesmo, mas eu vi que estão organizando. Então, se você puder também ir no jogo, vai lá, apoia o Fluminense. A gente passa raiva, mas a gente ama no final. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Deixe seu like, compartilha o vídeo, comenta e também se inscreva aqui no canal. Tamo junto, saudações tricolores e é nóis. Valeu!